Guitarra, um dos instrumentos mais populares do mundo, e é usado em vários estilos de música, principalmente no rock e em todos os subgêneros do rock. E se você quiser saber mais sobre os subgêneros do rock, só clicar no link na descrição que vai direto para o meu vídeo falando sobre os subgêneros do rock. Que entre esses, o heavy metal está inserido, em que os músicos compõem riffs de guitarra e também os seus solos icônicos. Existem várias bandas do estilo, como Metallica, Megadeth, Dream Theater, Oficina G3, Sepultura, entre outros. E entre essas bandas, os maiores destaques são os guitarristas, com estilos diferentes de compor, mas ganham destaque. E no vídeo de hoje iremos ver os 10 melhores guitarristas do estilo de acordo com a minha opinião. Mas se você tiver opiniões diferentes, deixe nos comentários a opinião de vocês. E pelo fato de estar focado no heavy metal, nomes como Jimmy Page, Slash, David Gilmour não estarão neste vídeo, mas nos próximos eles estarão, porque fazem parte de outros subgêneros do rock. Décima posição, Andreas Kisser, do Sepultura. Para começar esta lista, temos o guitarrista brasileiro, que faz parte de uma das maiores bandas de heavy metal do país e do mundo, que é o Sepultura. Nascido em São Bernardo do Campo, ele começou a se interessar pelo instrumento aos 10 anos de idade, quando ganhou o violão de sua avó. Ele começou a aprender músicas populares brasileiras, e mais tarde, ele conheceu as bandas de hard rock como o Kiss, e o Queen, que tiveram uma grande influência nele. Em 87, ele se juntou ao Sepultura e está na banda até hoje e participou de todos os discos da banda, desde o Esquizofrenia de 87 até o último álbum da banda, que é o Machine Messiah, lançado em 2017. Os riffs de guitarra dele são bem característicos do tipo de som que ele gosta. Assim também como os solos dele. Nona posição, Kirk Hammett, do Metallica. Na nona posição temos o guitarrista Kirk Hammett, que faz parte de uma das bandas mais importantes do cenário do heavy metal, que é o Metallica. Nascido em 62, em São Francisco, ele começou a tocar guitarra aos 15 anos e teve aula com o guitarrista Joe Satriani, bem conhecido no cenário do hard rock. Mas no começo ele não tinha muita coordenação motora, e com isso começou a praticar o instrumento por várias horas. Em 33, o baterista do Metallica, Lars Ulrich, ligou para Kirk e o convidou para se juntar à banda. Ele aceitou na hora, está na banda até hoje e participou de todos os discos da banda, desde o Kill 'Em All, de 83, até o Hardwire to Self-Destruct, de 2016. Kirk é um guitarrista melódico. Mas também muito técnico e rápido, e isso é percebido em vários solos dele. Mas algo que Kirk usa bastante, mas que muitos não gostam muito, é o pedal wah-wah, em que ele usa também bastante em vários solos dele.
Oitava posição, Sinister Gates, Avenged Sevenfold. Na oitava posição temos o guitarrista Brian Allen Henner Jr., mais conhecido como Sinister Gates, faz parte da banda Avenged Sevenfold. Nascido em 1981, na Califórnia, ele teve sua primeira guitarra aos 10 anos de idade. Com isso começou a se dedicar ao instrumento, decisão que foi contrária de seus pais. Mas depois de um tempo eles perceberam como o filho estava tocando muito bem, e o incentivaram a continuar com o instrumento. Tem influências de grandes guitarristas como Jimmy Page, Dimebag Darrell, Slash e John Petrucci. Ele se juntou ao Avenged Sevenfold aos 18 anos em 99 e está na banda até hoje e participou de toda a discografia da banda, desde o primeiro álbum, o Sounding the Seven Trumpets de 2001, até o último álbum, The Stage, lançado em 2016. Gates é conhecido pela composição de riffs marcantes das músicas da banda, mas principalmente por causa de seus solos rápidos e técnicos, e por causa disso ele ficou classificado como o terceiro guitarrista mais rápido do mundo pela revista Guitar World de 2016. Sétima posição, Tony Iommi, Black Sabbath. Na sétima posição temos o lendário guitarrista da primeira banda de heavy metal do mundo, que é o Tony Iommi do Black Sabbath. Nascido em 1948 em Birmingham, na Inglaterra, começou a ter interesse por música na adolescência através do piano, mas não se interessou por ele. E decidiu aprender guitarra, mas por causa de um acidente de trabalho, quase acabou com sua carreira musical. Tony trabalhava em uma fábrica e tinha que operar uma prensa mecânica, mas em um momento de distração, acabou decepando 2 dedos de sua mão canhota, que era a mão que ele usava para tocar guitarra, mas ele não desistiu e passou a usar próteses para poder continuar a tocar o instrumento. Ele foi um dos fundadores da banda, que foi fundada em 68 junto com Ozzy Osbourne, e foi o único que não saiu dela, e participou de toda a discografia da banda, desde o primeiro álbum da banda Black Sabbath, em 1970, até o último álbum, que é o 13, lançado em 2013. Ele ficou conhecido pelos seus solos e principalmente por seus riffs de guitarra pesados, que na época eram inovadores. Sexta posição, Juninho Afran e Edu Ardanui. Na sexta posição temos 2 guitarristas brasileiros, Juninho Afran da banda Oficina G3 e Edu Ardanui, fazia parte da banda Dr. Sim e faz parte da banda Sinistra. Juninho Afran nasceu em São Paulo em 1970 e desde a adolescência se envolveu com música, primeiro com o violão e depois com a guitarra, e uma das suas principais influências foi a banda inglesa Pink Floyd. E ele foi um dos fundadores da banda Oficina G3, que é uma banda de metal com letras temáticas cristãs, ou seja, metal gospel. Chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus. Ele ficou conhecido pelos seus solos rápidos e técnicos. Mas também por causa de seus riffs marcantes e pesados nas músicas da banda. Sobre Edu Ardanui, também nasceu em São Paulo, mas em 1974, e foi um dos fundadores da banda já extinta Dr. Sim. E hoje em dia segue sua carreira solo e faz parte da banda Sinistra.
Um dos grandes marcos de sua carreira foi ter tocado com o guitarrista Steve Vai em um show no Rio de Janeiro. Ele é conhecido pela sua velocidade na guitarra e, por causa disso, ficou conhecido como o Malmsteen brasileiro, em alusão ao guitarrista Yngwie Malmsteen. Toca muito rápido. Ele também foi eleito pelos leitores da revista Cover Guitarra como o melhor guitarrista do país nos últimos 10 anos. Quinta posição, Yngwie Malmsteen. Na quinta posição temos o guitarrista Yngwie Malmsteen, que nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 1963, e é considerado um dos maiores guitarristas virtuosos que existe no mundo. Ele foi influenciado pela música clássica, principalmente de Bach e Vivaldi, e foi um dos precursores do estilo chamado metal neoclássico, que misturou heavy metal e a música clássica. Na infância, ele já gostava de música e teve aulas de piano e trompete, mas ele se apaixonou pela guitarra em 1970 através do guitarrista Jimi Hendrix, que foi uma das grandes influências para ele. Ele também foi um dos pioneiros do estilo power metal através da banda Alcatraz. E com a banda Steelers. Mas ele se destacou mais por seu trabalho solo. Em várias músicas dele tem muita referência da música clássica. E ele ajudou a popularizar o guitar shredding, que é tocar a guitarra bem rápido, que fez ele destacar e já foi considerado um dos guitarristas mais influentes do metal, e o mais rápido de sua época. Quarta posição, Dimebag Darrell, Pantera e Damage Plan. Na quarta posição temos o guitarrista Darrell Lance Abbott, mais conhecido como Dimebag Darrell. Nasceu no Texas, nos Estados Unidos, em 1966. Desde criança, ele esteve envolvido com a música, por causa que seu pai era produtor musical e era dono de um estúdio de gravação. E Darrell viu várias performances de guitarrista de blues e country, o que inspirou a querer aprender um instrumento. E se dedicou bastante na guitarra, que começou a participar de competições estaduais de guitarra. E com apenas 16 anos, ele acabou sendo proibido de participar porque ganhava várias vezes. Ele teve várias influências, como Kiss, Judas Priest, o guitarrista Randy Rhoads e o guitarrista Eddie Van Halen. Darrell é conhecido por ter tocado na banda de heavy metal Pantera, junto com seu irmão Vinnie Paul, que era o baterista da banda. Ele ficou conhecido por causa de suas guitarras diferentes, mas também com seus solos de guitarra. E seus riffs bem pesados, o que tinha uma sonoridade única, de um som bem pesado e seco, em que poucos conseguiam tirar. Infelizmente, Darrell acabou morrendo no dia 8 de dezembro de 2004,
em que ele e a sua nova banda Damage Plan estavam tocando em uma casa de show, até que um cara simplesmente invadiu o palco com uma arma e acabou atirando nele, e começou a atirar diante de várias pessoas. Mas o policial chegou no local e acabou matando esse cara para que evitasse matar mais pessoas. A sua morte repercutiu muito e vários outros músicos fizeram grandes homenagens a ele, e para muitos ele foi considerado o melhor guitarrista do estilo. Terceira posição, Kiko Loureiro. Na terceira posição, temos, na minha opinião, o melhor guitarrista brasileiro em atividade, que é o guitarrista Pedro Henrique Loureiro, mais conhecido como Kiko Loureiro, que nasceu no Rio de Janeiro em 1972 e atualmente toca na banda Megadeth, uma das principais bandas do heavy metal. Ele criança se envolveu com música e no adolescente ele gostava bastante de rock. Começou a aprender a tocar guitarra, começou a levar a sério o estudo do instrumento. E começou a tocar as músicas que mais gostava de seus guitarristas favoritos, que foram influências para ele, como Ed Van Halen, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Randy Rhoads, Jason Becker e entre outros. Ainda jovem, foi convidado a participar da banda recém-formada Angra, e ficou até 2015. Onde foi convidado a se juntar ao Megadeth e está na banda até hoje. Que foi marcado por ser bastante técnico no jeito de tocar guitarra e de ser melódico, algo que ficou bastante evidente em várias músicas do Angra. Mas também de misturar a música popular brasileira com o heavy metal, que também está presente em várias músicas do Angra, mas também em seus álbuns solos. Também no próprio Megadeth. Segunda posição, Steve Vai. Na segunda posição temos o guitarrista Steve Vai, que é considerado um dos melhores guitarristas para muitos críticos. Nascido em Nova York em 1960, desde sua infância tem interesse pela música e já aprendeu vários instrumentos. Seu primeiro instrumento que tocou foi o acordeon, e foi aí que começou a ler partituras e também a compor algumas músicas. Mas foi na adolescência que ele conheceu o rock. Decidiu aprender a tocar guitarra por causa da banda Led Zeppelin, somente por causa de Jimmy Page com o solo da música Heartbreaker. Também teve influência do Jimi Hendrix e também do Joe Satriani. Ele fez parte da banda Whitesnake. E hoje em dia ele é focado em sua carreira solo. Vai é conhecido por ser um guitarrista muito virtuoso, sempre busca tirar sonoridades diferentes na guitarra, utilizando várias técnicas diferentes e sempre está em busca de novas técnicas para forçar os limites do instrumento. E também já passou por várias experiências diferentes para poder compor suas músicas.
que muitos o comparam como um atleta, para sempre estar melhorando em seu desempenho na guitarra. Vai possui 3 Grammys e possui o título de doutor em música pela Musicians Institute. Em 2012, ele foi considerado o 4º guitarrista mais rápido da história, de acordo com a revista Guitar Player Brasil. Antes de revelar o primeiro guitarrista da minha lista, aqui está a minha menção honrosa. Primeira posição, John Petrucci, Dream Theater. Na primeiríssima posição temos o guitarrista norte-americano John Petrucci, um dos fundadores da banda de metal progressivo Dream Theater, junto com o baterista Mike Portnoy e o baixista John Myung. Ele nasceu em Nova York em 1967 e começou a tocar guitarra aos 8 anos de idade, mas ele acabou desistindo. Mas aos 12 anos ele começou a tocar de novo e começou a se dedicar ao instrumento, simplesmente aprendendo sozinho e desenvolver várias habilidades dos guitarristas que o influenciaram, como Steve Morse, Steve Vai, Steve Ray Vaughan, David Gilmour, entre outros. Petrucci prestou exames e entrou para a Berklee College of Music, em Boston, com seu amigo de infância John Myung. Lá conheceram Mike Portnoy e fundaram a banda Majesty, que mais tarde seria o Dream Theater. Além da banda, Petrucci tem também a sua carreira solo. Também participou de outros projetos, como o Liquid Tension Experiment, e o G3, com Joe Satriani e Steve Vai. Petrucci é conhecido por sua variedade de estilos e também habilidade na guitarra, em que uma delas é a alta velocidade da palhetada alternada, podendo chegar até em 320 BPM. Em que para ele requer um senso de força e sincronização entre as duas mãos, mas ele não compõe solos rápidos e técnicos. Mas também solos melódicos e bonitos. E o diferencial dele é que ele consegue unir as duas técnicas muito bem.
e, com isso, saem grandes obras-primas tanto nos riffs de guitarra quanto nos solos dele. Torna ele, na minha opinião, o melhor guitarrista do gênero. Essa então foi a lista com os 10 guitarristas de heavy metal, na minha opinião. Mas não se preocupe que saíram outros vídeos sobre os outros subgêneros do rock, onde apareceram outros nomes de guitarristas. E se alguém discorda da minha lista, deixe nos comentários a opinião de cada um e qual guitarrista faltou nessa lista.